Estou ao lado do seu Jorge Nishimura, é uma grande personalidade dentro do mundo corporativo, especialmente quando nós tratamos de sucessão familiar. Boa tarde, obrigada pela atenção. E eu já quero começar falando assim, como que é a vida da Jacto e o trabalho para as próximas gerações. Há quanto tempo tem a Jacto? A Jacto esse ano tem 78 anos, de existência. É uma empresa familiar que foi iniciada pelo meu pai, não é? Eu sou da segunda geração, eu sou o último membro da segunda geração que permanece nos negócios. E a partir do ano que vem nós teremos a terceira geração assumindo totalmente, a liderança dos negócios, Tem sido uma jornada, eu amo a empresa familiar. A empresa familiar carrega princípios, carrega valores, carrega paixão, carrega história, relação familiar, tudo isso é muito precioso e valioso, para a gente e para a própria sociedade, Então é uma área que eu realmente amo navegar, estar, e defender também. Jorge, qual que seria a sua dica para o envolvimento da segunda geração nos negócios da família? Claro que a empresa de vocês já vai para a terceira geração, mas como que você, seus irmãos, fizeram envolver então esta geração de filhos? Acho que a segunda geração entra no negócio basicamente por uma necessidade, O pai precisa de ajuda, precisa de gente apoiando e desenvolvendo o trabalho que ele iniciou, Então foi um início muito difícil, É muito simples, de muito trabalho duro, Então a nossa geração se envolveu nos negócios de corpo e alma, Nós entramos no negócio de corpo e alma e lideramos, depois que o meu pai passou a liderança para os filhos, nós lideramos a empresa por mais 41 anos, E agora nós estamos ao final da transição para a terceira geração realmente assumir esse papel, Esse papel importante de levar a Jacto para talvez os 100 anos, de existência que acontece em 2048. Na propriedade rural, a fazenda, às vezes o produtor, ele trabalha com muita paixão e fica com aquela dificuldade de entregar. É preciso também que o provedor, o pai, tenha a sabedoria de fazer esse intercâmbio com o jovem. Olha, acho que é fundamental, Eu, por exemplo, fiz a transição da liderança da empresa quando ainda eu poderia continuar na empresa, Ainda eu tinha idade, tinha experiência para poder continuar, mas eu tomei por ponto de partida o seguinte: cada ano que eu estivesse à frente da empresa, eu estava de certa forma roubando os anos dos nossos sobrinhos, os nossos filhos e sobrinhos. Então eu achei por bem que no momento certo, nunca é precipitado, porque liderança de empresa é um negócio complexo, mas no momento certo eu fiz a transição, mesmo eu podendo continuar ainda na empresa como líder da empresa, Porque eu tinha na minha mente esse sentido de não roubar os melhores anos dos nossos sobrinhos e filhos, de não tomar deles a oportunidade de eles experimentarem liderar um negócio, e tocar isso à frente. Se a gente demorasse mais 5 anos, seriam menos 5 anos da vida, vamos dizer assim, produtiva, porque o jovem, quando chega na faixa dos 40 anos, ele está cheio de energia, já tem experiência, já não é mais um garotão, já tem experiência, e quando uma pessoa chega nesse estágio, se a gente não permite essas pessoas assumirem mais responsabilidades, eu acho que ele começa a desanimar, talvez, Começa a perder aquela força, aquela energia que ele tem, próprio da idade mesmo, E acaba a gente atrapalhando a sucessão. Se a gente pensa que sucessão é alguma coisa que deve acontecer, que a história da empresa tem que continuar, eu acho que a gente que está à frente dos negócios,
tem um período certo para a gente fazer a transição, não postergar, né? E nem adiantar também. Acho que no tempo certo a gente fazer a passagem para que a história continue, não é? Porque o grande problema é a gente matar a história, porque muitas vezes a gente não entende, né, o momento certo e posterga a transição, e quando se posterga a transição, né, pode acontecer de que os nossos filhos ou nossos sobrinhos já não estão com tanta energia mais ou com tanta vontade, não é, de continuar. Então esse é um ponto importante para ser pensado, né, principalmente quem está à frente dos negócios, principalmente para aqueles que foram fundadores de negócios, né? Eu acho que tem um momento certo para essas coisas, né? E isso é o que nós fizemos lá na Jato e tem ido muito bem. Então, em resumo, a gente pode dizer que é o momento em que podemos absorver ainda bastante, aproveitar bastante desse sucessor, e no momento também em que o que está passando tem condição de auxiliar esse sucessor, né? Então, eu acho assim que a gente tem que dar margem para que os nossos sucessores tenham a possibilidade, talvez, de poder experimentar e liderar a organização por 15, 20 anos, pelo menos, né? E se a gente faz isso, retarda muito a transição, a gente vai deixando poucos anos, né, para eles realizarem, né? Fica 5 anos, 10 anos, eu acho que é muito pouco tempo para as pessoas empreenderem, liderarem, aprenderem também, não é? Então, acho que a transição boa é aquela que consegue visualizar talvez 20 anos para aquele que o sucessor que tenha assim, uma visão de 20 anos à frente, né? Que ele possa liderar a empresa pelo menos por 20 anos. Né? Eu acho que isso não é uma regra, né? Mas eu diria assim que eu acho que é um bom senso, né? De dar a quem tem energia e fôlego, né? E vontade de trabalhar, de deixar que essas pessoas possam se desenvolver nos seus negócios, né? Bom, grandes dicas, porque então, lembrando, sucessão não é reinado, que só vai assumir depois que o patriarca ou matriarca morrer, que daí a gente já tem um exemplo de um rei que se torna rei já muito envelhecido. Então, mais uma área sendo coberta pelo Sucesso no Campo, aqui no Seminário A Voz do Campo, com o apoio de Andaterra, Agrotécnica Buriti e também Laboratório Exata.